39. Revista CBN, na rede. No nosso quadro Na Rede, nós sempre destacamos conteúdos na internet. E hoje nós vamos falar sobre o site Combate ao Câncer. Tem o site, tem também nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Nós estamos aqui com o Carlos Cunha, que é responsável pelo combate ao câncer. Carlos, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, o site, também no Twitter, no Facebook, enfim, todo o conteúdo é voltado às pessoas com câncer. E também às famílias dessas pessoas, né? Exatamente. Um público bem... E conta pra gente, você começou pelo Facebook? Isso, o trabalho começou pelo Facebook, se deu início a uma página muito pequena, tinha mais ou menos 100 curtidas, 200 curtidas, e eu não sabia que esse trabalho ia chegar a essa repercussão toda. No momento nós estamos chegando quase às 500 mil curtidas, 500 mil likes, né? E quando eu criei esse trabalho eu não imaginava que ele ia repercutir dessa forma, e eu não imaginava que eu iria conhecer pessoas do Brasil inteiro, pacientes com câncer, familiares de pacientes e pessoas que gostariam de saber de alguma forma como se daria a prevenção do câncer. Quer dizer, a maior demanda que você tinha das pessoas que entravam no Facebook era por informações a respeito de prevenção? Também. Exatamente. Na verdade, não é só prevenção. A maioria eram os pacientes mesmo que gostariam de informações, gostariam de conhecer outros pacientes, eles gostariam de ter contato com quem já estava em tratamento, aquele paciente que acabou de ser ou recém-diagnosticado, que acabou de sair de um consultório médico com o diagnóstico de câncer e que não sabe que caminho que ele deve tomar, como que vai ser a quimioterapia, a radioterapia, e esse paciente gostaria de já conhecer pessoas que já estavam aí nessa jornada, né, de medicação, de tratamento, e eles gostariam de conhecer outras pessoas. Então, o combate ao câncer acabou que facilitou isso, porque eu vejo hoje outros grupos que surgiram devido à existência do combate ao câncer, grupos de pacientes com câncer de mama, e esses pacientes, eles mesmos conversam entre si, trocam ideias, os pacientes recém-diagnosticados mandam mensagem perguntando se já tem algum paciente com aquela doença, se tem alguém que pode adicionar ele. Então acabou que ficou uma interação muito legal por conta das próprias pessoas devido à página central que é do combate ao câncer. Legal, e é fundamental isso, né? Porque é um momento difícil, é importante você saber que você não está sozinho, que existem outras pessoas passando pela mesma situação que você, e a rede social propicia isso, né? Esse encontro entre as pessoas. Exatamente. É bacana. Bom, e aí a partir do Facebook, você desenvolveu o site. Exatamente, eu desenvolvi o site porque no Facebook a gente recebia, assim, todos os dias pessoas de diversas cidades, regiões do Brasil, perguntando como poderiam ajudar de alguma forma os pacientes ou contribuir de algum meio para que as pessoas pudessem, sei lá, amenizar a dor delas de alguma forma. E aí os pacientes perguntavam, a gente recebia mensagem perguntando como eu posso me tornar doador de medula óssea. E acabava que a pergunta era, só mudava as pessoas, mas as perguntas eram quase sempre as mesmas. Então eu acabei decidindo criar o site e colocar dentro do site os tipos de câncer, como se daria a prevenção do câncer, as formas de tratamento. Nós temos, agora eu estou começando a cadastrar os centros de tratamento de câncer do Brasil, os centros de oncologia. Estou colocando as informações no site, nome, e-mail, telefone, se atende pelo SUS, se atende pelo convênio, porque aquele paciente que quer procurar uma referência de tratamento tanto pelo SUS quanto pelo convênio, ele já vai saber assim que caminho que ele deve ir, para que local ele deve ir, e de alguma forma ele ser ajudado e não perder tempo, porque na verdade quando o paciente ele quer receber logo o diagnóstico, ele suspeita já daquilo que ele tem, ou ele já recebeu o diagnóstico, ele só pensa numa coisa, em se tratar e se curar, né? Aí tem que ser rápido, né? Exatamente. E aí você já concentra ali, já está fazendo esse levantamento para concentrar no site todos os dados, né? Os hospitais de referência para as pessoas com câncer. Puxa vida, bacana. Por que você teve essa ideia? Essa ideia, ela começou em 2010, porque a minha mãe, ela teve um tipo de câncer que até então era desconhecido, que é o mieloma múltiplo.
O mieloma múltiplo, ele é um câncer de medula óssea. É igual a leucemia, só que a leucemia se dá no sangue. E o mieloma, ele se dá na medula óssea, que é a matriz do sangue, que fabrica todas as nossas células sanguíneas. E na época, eu não tinha essas informações que eu tenho hoje. Então, na época, minha mãe começou a sentir muitas dores na parte da coluna, na região lombar, e ela chegou a procurar ajuda médica. E o que ela recebeu, assim, de conforto durante a consulta foi que aquelas dores eram coisa de trabalho demais, ou coisa do psicológico, que precisava diminuir um pouco o ritmo. E aí acabou que ela saiu do consultório do mesmo jeito, passados alguns dias ela teve a pior, acabou ficando acamada, já não levantava mais, perdeu todos os movimentos da perna, das pernas, e começou a delirar. Na cama mesmo, começou a não falava mais coisa com coisa, né, no modo mais popular de dizer. E aí que nós a levamos num neurologista, um neurocirurgião bem experiente no assunto. Ele pediu uma ressonância magnética e através dessa ressonância ele viu que a minha mãe estava com várias fraturas em vários ossos da coluna, costela fraturada, e essas dores que ela já reclamava há algum tempo, era devido a essas fraturas que ela não caiu, ela não teve nenhuma queda, nenhuma batida, nem nada, mas foram fraturas espontâneas. E nesse exato momento ela foi internada, até então a gente sem entender nada, a gente não tinha informação nenhuma sobre o assunto, e ela internada já em estado grave, os rins, ela já estava com insuficiência renal, e aí os rins já não estavam funcionando direito, e era esse era o devido problema da confusão mental dela. Sim, quer dizer, e sem o diagnóstico, né? Vocês não tinham diagnóstico do câncer até então. Até então a gente não tinha tido ainda o diagnóstico do câncer. Ela estava internada realizando vários exames de sangue, exames de imagem. Eu me lembro até que na época ela fez radiografias do corpo inteiro, desde a cabeça até os pés, e todos os ossos da cabeça aos pés estavam porosos, cheios de buraquinhos, do crânio, tudo. E aí quando o médico nos apresentou as imagens e disse o que era, foi pedida uma biópsia da medula óssea, e aí ela foi diagnosticada com mieloma múltiplo, e logo em seguida, com o mieloma, nós nem sabíamos o que significava essa palavra, o médico já disse assim no popular, é câncer. Aí quando você recebe esse diagnóstico, você não só uma pessoa entendida, quanto uma pessoa que não tem informação, a primeira coisa que a pessoa pensa é, pronto, vou morrer. A minha mãe, ela pensou desse jeito, mesmo nos picos de consciência que ela tinha, no estado de consciência que ela tinha no hospital, ela já achou que ia morrer, e o diagnóstico dela foi bem tardio na época. Isso foi em 2010, em março de 2010. Sim, e ela conseguiu se recuperar, apesar do diagnóstico tardio? Apesar do diagnóstico tardio, com 96% do corpo com infiltração da doença, ela fez altas doses de quimioterapia, foi um tratamento bem intenso. A quimioterapia mesmo, ela baixa a resistência da pessoa, a pessoa fica com a imunidade baixa, ela chegou a ficar 2 meses em coma na UTI por conta dessa imunidade baixa, que ela acabou contraindo uma pneumonia, mas ela conseguiu se recuperar. Após ela sair da UTI, ela fez outras quimioterapias com novas medicações, ela conseguiu zerar a doença e finalmente ela foi encaminhada para um transplante de medula óssea, um autotransplante de medula óssea, né? Que no caso não precisa de doador de medula, mas que usa a medula da própria pessoa, que ela é tratada antes, mas usa no próprio tratamento. Ela fez esse autotransplante de medula no hospital de referência pelo SUS. E nessa época eu já comecei a gostar, já comecei a entender mais do assunto, comecei a conversar com outros pacientes. Enquanto a minha mãe fazia quimioterapia, eu comecei a conversar com outros pacientes, e eu vi que tinha uma carência muito grande de informação, não só dos pacientes, mas dos familiares, e eu senti a necessidade de tentar contribuir de alguma forma para que essa carência de informações fosse amenizada, né? E aí no site você coloca lá, tem vídeos de médicos, né? Médicos conceituados falando sobre o câncer. Quer dizer, tem informações para as pessoas que buscam uma referência em relação ao câncer, né? Além de abrir a possibilidade das pessoas conversarem entre si, trocar informações, experiências, isso pelo Facebook, né? Exatamente. Pelo Facebook. Você tem uma ideia aí de uma média de idade das pessoas que frequentam o Facebook e também o seu site? Olha, geralmente são pessoas com mais de 30 anos, geralmente mais mulheres também,
tá? E as pessoas, elas interagem muito. Geralmente a interação parte mais das mulheres, mas a média de idade são pessoas com mais de 30 anos. Agora que nós temos percebido assim, comentários de meninas mais jovens também, isso até assusta um pouco, né? Meninas de 18 anos diagnosticadas com câncer de mama, leucemia, câncer de ovário, cânceres que até então, assim, não sei, a idade não seria... atingia um público, né? Um grupo mais velho, né? Carlos Cunha, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, Carlos. Muito obrigado. O Carlos Cunhas, que faz o site combatealcancer.com, e lá no site você tem o link tanto para o Twitter quanto para o Facebook.